Edgar, né, o Gazinho, entrou em contato comigo e disse que se teria como a gente, então, fazer apenas uma breve revisão, né, do nosso conteúdo ali, do que vai cair na nossa prova, né, das temáticas ali, dos principais conteúdos, passar para vocês isso, e então liberar vocês para o término do relatório de vocês, né. Antes de qualquer coisa, se vocês estiverem precisando de alguma dúvida em relação, né, a alguma coisa do relatório de estágio, podem mandar mensagem para mim, tá? Tem alguns colegas da turma de vocês que estão fazendo isso. Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês, de toda boa vontade. Não precisa se preocupar, não, tá bem? Então, aí a gente vai fazer... Eu só vou levantar os tópicos da nossa prova, tá? Até porque o nosso conteúdo, a revisão que eu havia programado para vocês, eu não vou conseguir aplicar, porque eu levaria ali 1 hora e meia, que seria naquele formato da nossa revisão anterior. Então, tendo visto a solicitação da coordenação para liberar vocês, então eu vou estar passando para vocês agora qual que seria ali, então, os nossos tópicos da prova. Nós vamos estar tratando, então, da aula 5 para cá, que seria o planejamento operacional, né? O que vai cair do planejamento operacional? Conceito prático, né? Que seria ali, qual que era a função do planejamento operacional dentro da entidade, qual que é a função para ele alavancar as vendas, a operação, a indústria. Isso eu preciso que vocês saibam, a prova de vocês já está pronta, ela está um pouquinho grande, visto que a gente teve um conteúdo bastante, né, longo aí nesse período do A2. As vantagens e desvantagens de se ter um bom e aplicado ali planejamento operacional. Lá no finalzinho de planejamento operacional, vocês vão ter lá as modalidades orçamentárias. Seria, então, orçamento base zero, orçamento flexível, o perpétuo e o contínuo. Tudo isso, vai ter uma questãozinha falando disso na prova também. Então, foquem nesse ponto ali, estudem sobre isso, né? Só relembrando, contínuo corresponde ali a adicionar continuamente ao mês valores, né? Ou até mesmo despesas dentro do equilíbrio da empresa. O perpétuo é aquele que tem a premissa ali oriunda, né? Ou seja, dentro ali de uma continuidade, né? O contínuo, ele movimenta continuamente. O perpétuo, ele tem um valor que ele é atribuído perpétuo, né? Para sempre ali, ele não acresce nem decresce. Não é tanto utilizado, né? Mas vale a gente lembrar que isso existe também em controladoria. O base zero, que é o mais utilizado, né? E ele tem uma perspectiva de existência, né? Ou seja, ele prevê no passado uma fonte de orçamento e ele vai trabalhando naquela fonte para levar a empresa, né, até o alavancar da empresa. E nós temos o flexível, que ele se flexibiliza com as necessidades do qual a empresa possui custos fixos e custos variáveis, tá? Sendo bem breve ali nesses contextos ali. Deixei lá na plataforma também, né, o resumo, né, os tópicos do que vai cair, né, que seria planejamento operacional, avaliação de desempenho. Em avaliação de desempenho, vocês deem o foco para a avaliação organizacional, né, do ambiente, como tem que ficar equilibrado, a divisão por setores, né, tanto a avaliação de desempenho estratégica, tanto a avaliação de desempenho operacional, isso tudo, né, tem um case na prova de vocês que fala de gestores, né, então a avaliação dos gestores também é importante, como que a gente consegue mensurar os gestores, tudo isso tem lá no conteúdo que a gente já explicou também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais o que eu coloquei lá. Indicadores de liquidez. Dentro desse slide, desse tópico lá, desse conteúdo de avaliação de desempenho, eu trouxe para vocês ali alguns indicadores, né? Tem uma questãozinha na prova que vai pedir para vocês fazerem um cálculozinho lá de liquidez, né? Então, lá naquele slide daquela matéria da avaliação de desempenho, tem as fórmulas, é bem simples. Eu vou dar todos os parâmetros para vocês apenas vão ter que executar conforme está lá na avaliação de desempenho. Que nesse caso seria a avaliação de desempenho de rentabilidade, tá, turma? Não seria ali fora do contexto, não. Seria dentro da avaliação de desempenho, porém, né, do resultado, né, as rentabilidades que ela possui ali. E aí nós temos endividamento, vocês não precisam focar, porque eu não coloquei, senão ia ficar muito grande. A avaliação por centro de responsabilidades. Lembra que nós falamos de gestores, gerentes, controladores, né? Essa hierarquia, foque nesse slide lá, é a lâmina 23 do slide de avaliação de desempenho, vai ter ali pontos, né, estratégicos desse conteúdo ali.
Não esqueça. E algo muito importante também que vai cair na nossa prova, que seria ali o Balance Scorecard, né? O BSC, gravem lá as 4 premissas, que é financeiro, cliente, processos internos, né? Aprendizado e crescimento, né? Vocês precisam ter isso assim fixado, porque vai ter uma pergunta lá para que vocês vão ter que pensar para colocar em estratégia esse Balance Scorecard. Lembrando, uma informação importantíssima, que o Balance Scorecard é uma ferramenta muito útil para a empresa, porém você não consegue instaurar ele na sua empresa da noite para o dia. Você precisa de um certo tempo, né? Você encontra resistências. Quais resistências? Os gestores, os gerentes que estão dentro da entidade, eles são as principais resistências que uma empresa encontra ao instaurar o BSC, porque eles não querem modificar, eles não querem se adaptar, e aí é que mora o problema do Balance Scorecard. E aí vocês vão ter que olhar lá também qual é a definição de cada um, financeiro, processos internos, aprendizado e crescimento, o que isso significa, clientes, em qual perspectiva isso significa. Por que que ele gira em círculo? Que círculo é esse, né? Isso que eu quero que vocês levem do BSC para vocês, tá? Vai ter o exemplo também, igual tem lá no slide, lá eu trouxe lá o exemplo do Walmart, né? Da Gol Linhas Aéreas, que são empresas que utilizam no BSC. E você não tem que explicar a diferença de uma empresa que utiliza o BSC e para outra que não utiliza, né? Não já spoiler, tá? Não é bem com essas palavras, mas só para que vocês estiguem ali a estar buscando esse conhecimento ali, tá? Se referindo a esse conhecimento. E aí nós temos o tema da aula passada, que foi sistemas de informações e processos gerenciais, né? Esse slide, vocês se atentem bastante, é um slide pequenininho, mas ele possui algumas técnicas ali, algumas ferramentas, igual o SIG, o SAD, o SI, são abreviações de sistemas de informações gerenciais que todas elas vão estar na prova, tá? Vão estar camufladas através de questões ali, mas elas vão estar dentro ali da prova, né? Dentro das regulamentações ali que eu coloquei e cobrei de vocês. A prova, turma, não está difícil, ela tem 6 questões, ela deu 5 páginas, as questões são longas, mas não são difíceis, tá? Precisa de um pouquinho de leitura, né? Tem que voltar lá no material, dar uma lida, porque visto que vocês têm o material em mãos, então, né, a prova precisa ter um pouquinho mais de nuance ali para que vocês entendam sobre o assunto, tá? Outro ponto que eu queria falar para vocês. Faltas, né? Quem ainda possui, turma, lá, faltas, não tem atividade pendente, entreguem, tá? Refaça as atividades, entregam lá no portal. Por quê? Vocês têm a prioridade porque vocês vão colar grau logo agora, né? Então, o ano letivo para vocês, ele tende a terminar mais rápido, né, isso, do que para as outras turmas que estão no módulo regular. Então, provavelmente, né, tudo de vocês vai ter que ser apurado, né, mais rápido para liberar vocês, né, para colação de grau. Então, quem tiver atividade pendente, eu não vou cobrar de novo, tá? As atividades que estão lá pendentes no portal, eu vou enviar o comunicado ainda, né, daquelas que eu ainda não comuniquei, porém, olhem a caixa de entrada de vocês. Quem tem atividade pendente, vê se tem alguma coisa que quer rever, eu vou considerar, sem problema nenhum, tá bom? Porém, aquelas que eu já cobrei no passado, eu não vou passar cobrando, né? Todo mundo entra na sua caixa de e-mail, olha os e-mails lá que eu mandei, cobrando cada atividade. A gente vai fazer o possível para ajudar vocês, mas eu preciso que vocês também tenham um pouquinho ali de cuidado com o que está pendente lá, tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a como que ficou a distribuição de temas, de trabalhos lá, que já foi apurado, foi lançado, passa para mim, né? Porque eu sei que teve pessoas ali de grupos que tiveram notas diferentes uma das outras, né? Tive alguns questionamentos, né, sobre relação a isso, mas desde o princípio eu já avisei que a nota do trabalho ela é individual, né, pessoal? Não é justo. Às vezes você tem uma pessoa que trabalhou, lutou, fez de tudo no trabalho e a outra só pegou pronto para apresentação, então não é justo com aquela pessoa que fez tudo no trabalho. Então a avaliação é individual, mas estou só reforçando. Data da nossa prova. Hoje, né, seria então aquela revisão que nós tínhamos programado. Em virtude do pedido do Gazinho, para que a gente, né, eu desse só essa breve, falasse um pouquinho só dos tópicos que vão cair para vocês, essa revisão, né, mais enxuta, vocês, então, a nossa prova ela vai ser no dia 25
Vocês têm prova marcada no dia 26, Jaine? Você sabe me dizer se você tem prova no dia... Vocês têm prova já marcada para o dia 26? Para quinta-feira? Jaine, Lucas, Rosângela, alguém me Eu responde? não lembro. Não, você não lembra, né? Aí o que acontece? Caso vocês aí, se né, não tiver no dia 26, aí vocês quiserem talvez, né, deixar então o dia 25 para a gente fazer aquela revisão que a gente fez no formato da aula passada, né? Da aula passada, do semestre passado, vocês me avisem que a gente tenta fazer uma troca, né? E aí eu consigo então dar a revisão um dia antes e aplicar a prova para vocês no outro. Mas aí eu preciso que a Jaine, você me comunique então antes, tá, Jaine? Para mim tentar passando isso para a coordenação. Né? Porque eu havia... É que nós temos aula dia 26 na quinta, mas eu não sei se a prova vai ser dia 26. Ah, tá. Porque a colação de vocês é que dia? Dia 17, não é isso? Isso. Mas vocês precisam estar com tudo fechado até o dia 30 de novembro, não foi isso que o Edgar falou com vocês? Sim. É isso, né? Então eu acredito que a nossa prova deva acontecer mesmo lá na quarta-feira. O nosso tema, né, Jair, não é um tema complicado, né? A gente conseguiu desenvolver bem ao decorrer das aulas ali, mas se alguém tiver dúvida, me procura. Quem tiver dúvida em relação a finalizar o relatório de estágio, departamentos, podem me procurar. Estou me colocando à disposição para ajudar vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, né, Rosângela? Coitada, a Rosângela me mandou mensagem, eu acabei esquecendo de responder ela lá. Anotei lá o contato dela, mas não consegui no prazo dela. Mas hoje eu consegui, né, Rosângela? Era aquilo que você precisava? Foi aquilo que você queria mesmo? Ah, então tá bom. Então, se alguém tiver alguma dúvida e precisar de ajuda, pode mandar mensagem. Então, pessoal, eu vou estar liberando vocês para estar finalizando, então, o relatório de estágio de vocês lá. Se vocês precisarem, então, de algum auxílio, me chamem, me contacte, tá? Referente à nossa prova, é totalmente em cima do nosso conteúdo. Vocês já viram um formato de avaliação que eu já passei para vocês em outrora, né? É sempre em cima do nosso conteúdo, não tem, né, o que a gente questionar. Então, os recados que eu tenho para vocês. Então, a nossa prova, dia 25, né? Se vocês tiverem lá o dia 26 vago, me contacte, que eu vou tentar fazer uma matemática diferente, porque hoje tinha a revisão programada, mas por conta do relatório de estágio de vocês, para dar mais viabilidade a vocês, o Gazinho solicitou, então, que vocês, então, tivessem, né, fizessem esses prévios comunicados, essa revisão com vocês mais enxuta, para que vocês tivessem mais tempo. Mas vocês já receberam o segundo retorno? Tá tudo certo, Jaine? Como é que tá esses retornos de vocês aí do relatório? Ou tá tudo complicado? Eu enviei já e já me mandaram para fazer as correções. Eu não enviei de volta ainda. As correções é até sexta-feira, né? Era até dia. Não, eu sei que tem que mandar para a faculdade até o dia 23, né? Tem que protocolar. Uhum, até na segunda, né? Beleza, então. Então tá bom, pessoal. Vou estar liberando vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida em relação ao nosso conteúdo, então vocês me procurem, tá? Não se preocupe, a prova não está difícil, ela está um pouquinho longa, porque a gente trata de muitos textos, né? Muitas regulamentações, mas caso vocês, né, tenham alguma dificuldade, alguma dúvida ali, vocês podem me contactar que eu vou ajudar vocês, tá bem? Jaine, obrigado lá que você chamou a Jaine, a Flávia lá comunicou o pessoal para os recadinhos ali. Né? E se alguém ainda tiver alguma dúvida com a atividade, pessoal, não vamos deixar, vamos entregar. Aproveita aí que a coordenação já ajudou vocês com esse prazo para, né, deixar vocês concluírem essa atividade aí, esse relatório de estágio. Então, vamos aproveitar o gancho, vamos finalizar as outras atividades também, que estão pendentes lá. E caso tenha alguma dificuldade, porque eu sei que algumas atividades são específicas, vocês me chamam lá no WhatsApp que eu ajudo vocês. Tá bom? Desejo vocês terem uma boa noite. Façam um bom relatório, né, para que vocês atinjam ali a nota ali esperada ali da coordenação. E é isso daí. Até o nosso encontro da prova, que então vai ser no dia 25, beleza? Tchau, tchau, hein?